Paz e graça seja na vida de todos. Continuando o nosso estudo em Gênesis, hoje no capítulo 38, a história de Judá, um dos filhos de Jacó, e de Tamar. Antes de entrar na história, Judá é aquele que será chamado uma das tribos, das 12 tribos conhecidas na Bíblia, e Judá é filho de Jacó, uma dessas 12 tribos, tribo essa que trará o Messias. Em Apocalipse capítulo 5:5, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E Judá também é que dá origem a um novo nome agora para Israel. Eles serão chamados agora de judeus por serem filhos de Judá. Aqui nós vamos ter no capítulo 38 uma história, uma verdadeira novela trágica, porque a consequência é muito séria. E como a gente sempre diz, Deus permite esses fatos na sua palavra, porque mostra as falhas dos patriarcas, as falhas de homens e mulheres de Deus, que são como eu e como você. A história começa assim. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho. Antes de dar sequência aqui nessa descendência de Judá, nós percebemos algo aqui que sempre acontece antes da queda. Sempre acontece antes da ruína, antes do pecado. Judá deixou os seus irmãos. Sempre acontece o esfriamento espiritual, sempre cai na tentação. Deixou o lugar da bênção, deixou o aprisco do Senhor, deixou a presença de Deus, deixou a igreja, o corpo de Cristo, que é onde nós temos vida, no corpo de Cristo, onde o Senhor Jesus é o cabeça. Então aqui nós vemos o primeiro erro. Geralmente nós percebemos um irmãozinho, um cristão, quando ele está em pecado, ele se afastou de alguma maneira, ele se afastou. Talvez ele não se afastou fisicamente, mas o seu coração está longe, está distante. Então foi o primeiro erro aqui de Judá. O segundo, ele contamina a sua descendência se casando com uma cananeia. Deus nunca permitiu isso, nunca foi o plano de Deus, sempre foi trazer Jacó para junto da sua família, para junto ali da descendência da sua família, e Judá comete esse erro. Quando ele se casa com essa mulher cananeia, ele tem 3 filhos, o primeiro chamado o segundo chamado Onã e o terceiro chamado Selá. E a palavra de Deus diz que Judá,
ele dá ao seu primogênito uma jovem chamada Tamar. E a palavra de Deus diz que Deus não se agradou do primogênito de Judá. Aqui deixa muito claro, ele era mau, ele era perverso e por isso Deus o matou. Olha que já as consequências do erro do pai. Se afastou dos irmãos, ou vamos dizer, da presença de Deus, ele se une a uma cananeia que era muito voltada à idolatria, aos ídolos, tem 3 filhos com ela. O primeiro, ele dá para casamento a Tamar, que também era estrangeira, e Deus não se agradou desse filho de Judá. A palavra de Deus diz que ele era mau, que Deus reprovava o que ele fazia e ele o matou. E de acordo com a lei de Moisés, nós vemos essa citação lá em Mateus capítulo 22, 30. Jesus sendo questionado a respeito de quem seria o marido de uma viúva que havia tido como marido 7 irmãos. Eles falam aqui sobre a lei de Moisés e eles falam que a lei era o seguinte: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. E aqui, então, em Mateus, a partir do verso 30, no capítulo 22, eles contam para Jesus a respeito de 7 irmãos. 7. Casou-se com uma mulher, o primeiro, o primogênito ali, morreu, né? E então, 6 irmãos foram dados em casamento para essa mulher, um de cada vez, é claro. Morria o 6º, casava com o 5º, morria o 5º, casava com o 4º e assim até chegar ao último, e ela também depois falece. Mas eu quero mostrar aqui é a lei mosaica. De acordo com essa lei, né, que no caso aqui ainda nem havia a lei dada por Moisés, mas eles já tinham esse costume aqui com Judá. Então, eles, para ter descendência, Judá dá o seu segundo filho, Onã, para se casar com a viúva de Er, para dar ao irmão que morreu descendência. Só que Onã virou e falou assim: eu não vou dar a descendência para o meu irmão, não. Talvez ele tenha visto que o irmão também, como era visto por Deus, era muito mal, talvez não dava certo com ninguém. E ele passa a jogar o seu sêmen na terra. E a palavra de Deus diz que Deus também não se agradou da atitude de Onã e mata Onã também, porque ele não queria dar a descendência do irmão. Então ficou só um filho de Jacó agora, Selá. E ele era muito jovem. O que Jacó faz? Judá, desculpa. O que Judá faz? Judá diz para a viúva: olha, você volta para a casa dos seus pais, fica em vestes de viúva, em estado de viuvez. Quando meu filho completar a idade, eu vou dar ele em casamento e você suscitará então descendência ao meu filho. Só que Judá temeu dar o 3º filho para essa mulher. Ele falou: matou 2, agora eu vou dar o 3º filho para ela. E ele então negou, não com palavras, mas procrastinando, adiando entregar o filho para ela se casar. E o que ela faz? Aqui vem essa personagem agora, mesquinha. Ela se veste como uma prostituta, ela fica à beira do caminho, se oferece para Judá.
Judá cai na tentação, outro erro, outro pecado. Ele cai na tentação, se deita com essa suposta prostituta e ela pergunta para ele: o que você vai me pagar? O que você vai me dar em troca? E ele diz: olha, eu vou te dar animais, eu vou te dar um cabrito. E ela fala: então deixa comigo um penhor de que você vai mandar para mim esse pagamento. E ele deixa com ela o brasão da família, ele deixa com ela o bordão, ele deixa com ela o seu cajado. E ele volta para pagar. Só que quando ele volta para pagar e pegar os seus objetos de penhor, ela não estava ali, ninguém sabia dela. Ele não podia fazer nada, ele não sabia quem era, ela tinha colocado um véu, não sabia quem era. Então, passando 3 meses, chega uma notícia para Judá. A nora viúva estava grávida. E Judá fica indignado porque consideraram adultério. Se não era filho do terceiro filho que ele tinha, era considerado adultério. Então ele diz: tem que queimá-la, é lei. Só que ela apresenta os objetos, foi muito astuta, apresenta os objetos e fala: é desse aqui o pai do meu filho. Quando ele vê esses objetos, ele toma uma atitude interessante. Ele fala assim no verso 26, Judá os reconheceu os objetos, o seu brasão, o seu... como que fala que sumiu a palavra? O selo, o cordão e o cajado. Ele reconhece esses objetos e ele diz o seguinte: ela, Tamar, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá e não voltar a ter relações, e não voltou a ter relações com ela. Então aqui no verso 26, um dos últimos versículos deste capítulo, dessa história, Judá toma a primeira atitude bonita. Ele reconhece que errou, ele reconhece ser pecador. O que nós vemos lá na história, na genealogia de Jesus, pessoas como descendentes de Judá, que vai gerar aqui nessa gravidez de Tamar gêmeos. E um desses 2 filhos é o chamado Pérez. Pérez nós vamos encontrar na genealogia de Jesus, no capítulo 1, a descendência de Judá, é citado Pérez, esse filho de Tamar. De uma situação tão feia, tão trágica, e citação desse Pérez lá na genealogia de Jesus, que depois vai gerar Davi, a raiz de Jesus, né? O último versículo: depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso e foi-lhe dado, no 29. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Então os filhos de Judá com Tamar foram Pérez e Zerá. Pérez é citado na genealogia de Jesus. De Pérez virá o rei Davi, do rei Davi virá o Messias. Por que nós temos algumas pessoas como essas histórias lá na genealogia de Jesus? Deus não esconde. São pessoas falhas, são seres humanos, mas o que nós vemos nessa citação de Pérez, como nós vemos também da prostituta Raabe, fazendo parte da genealogia de Jesus, foram pessoas que erraram sim.
mas foram pessoas que demonstraram que se arrependeram. Por isso elas aparecem na genealogia de Jesus. Pessoas falhas como eu, como você, patriarcas falhos, mas que se arrependem, mas que erguem altares e adoração ao Senhor. E essa é a palavra para esse capítulo. Uma história descabível, né? Cheia de tramas, cheia de falhas, mas que vem uma descendência. E que nós vamos perceber em Judá, ele se arrepende e ele chega a dizer que a atitude dela, se fazendo passar por prostituta, enganando a Judá, foi mais nobre do que a atitude dele. Isso demonstra, então, arrependimento da parte de Judá. O problema não está em pecar. O problema está em não se arrepender. O bom, o viável, o lucrativo é fugir da tentação, do pecado, porque vamos ter consequência. Mas caiu em pecado, nós temos um advogado junto a Deus que nos defende. Caiu em pecado, levanta, pede perdão pelos pecados e nós teremos o perdão, aquele pecado que nós pedimos perdão de todo o nosso coração. Amém? Fica essa palavra para a nossa meditação.